Amado e amada de Deus, bem baixinho, tá bonito. Obrigada. O tema que o Senhor colocou no nosso coração é trabalhar a cura emocional. E durante, principalmente esses tempos, mas sempre, a gente escuta muito más notícias. A quantidade de más notícias é avassaladora aos nossos ouvidos. Mas eu quero olhar para você nesse momento e lembrar você algo que aconteceu lá atrás, quando Maria Santíssima estava ainda para dar à luz a Jesus Cristo. Os anjos disseram aos pastores que Jesus nascerá e que com Jesus, quando Jesus nascesse em Belém, junto com ele ia trazer a boa nova. Então nós escutamos muito notícias ruins. Só que hoje o Senhor me convida, o Senhor te convida a ser um homem, uma mulher, um jovem, um idoso, um filho de Deus valente. Porque diante de notícias avassaladoras e ruins que chegam aos nossos ouvidos, eu quero, pela autoridade do ministério que o Senhor me concede, te lembrar que os anjos revelaram aos pastores que Jesus nasceria em Belém e que ele traria para nós a boa nova. Então, como boa nova, eu quero te dizer que toda cura nas nossas emoções hoje precisa ser dada essa autonomia para que o Espírito Santo venha de fato nos curar. A porta de entrada para a cura que nós precisamos é o teu coração. Todas as outras curas, todas as outras necessidades que nós temos na nossa vida, primeiro precisa acontecer a cura emocional. O Senhor quer nos curar. E diante de tantas situações que nós vivemos, dos vícios, das tristezas, das decepções, da depressão, de tudo aquilo que está doente aqui dentro de nós, primeiro eu preciso abrir a porta do meu coração, para que a cura interior possa acontecer. Como rezar? Como rezar para a cura emocional? Eu preciso me lembrar nesse momento que são 4 os itens, os fatores que nos fazem ficar doentes. E todos eles que eu vou citar para você aqui agora, Jesus experimentou na carne: rejeição, humilhação, inveja e abandono. Jesus foi rejeitado pelo povo. Jesus foi humilhado por aqueles doutores da lei. Jesus sofreu a inveja, que muitas vezes a gente acha que isso não tem. Existe sim. Quando ele dizia que ele era o rei, as pessoas invejavam. Como que ele, um homem simples, poderia ser rei? E Jesus foi abandonado. Tudo isso trouxe para Jesus 4 possibilidades dele ficar parado, ancorado no quê? Ancorado na depressão, no sentimento de tristeza,
Ou seja, impedia, ele tinha todos os motivos para não continuar caminhando. No entanto, Jesus não se preocupou porque ele foi rejeitado. Jesus não se preocupou porque ele foi humilhado. Jesus não se preocupou porque as pessoas tinham inveja dele. E Jesus, mesmo na dor, foi abandonado. E mesmo assim, ele resistiu. Por quê? Porque ele abriu a porta do coração dele para que o plano de Deus acontecesse. Agora eu olho para você e pergunto para você: você já foi abandonada, abandonado, rejeitado, humilhado? E também muitas pessoas que nos acompanham sofrem da inveja. E a inveja é algo terrível. A inveja é você querer ser e ter tudo que o outro tem e é. Quando a gente sofre isso, nós vamos cada vez mais ficando intrínsecos. Ou seja, nos fechando várias janelas da nossa vida e deixamos de nos abrir à vontade de Deus. E deixar de nos abrir é o quê? É fechar o nosso ouvido para o que Deus quer falar conosco. E quando a gente se fecha e a gente fica presa lá naquilo de maldade que as pessoas nos fizeram, ou que nós vivemos, a gente vai ficando com as nossas emoções tristes. Começa com uma pequena mágoa, isso vai aumentando, vai aumentando. Quando a gente vê, a gente está com as nossas emoções totalmente destruída. E nesse momento entra a palavra de Deus. A palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 9, fala, a partir do versículo 1, fala do cego de nascença. E nessa passagem, Jesus vai caminhando e ele vê esse cego. Os seus discípulos, aqueles que caminhavam junto com Jesus, perguntaram para Jesus assim: mestre, quem pecou, este homem ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus responde àqueles que o acompanhavam: nem este pecou e nem seus pais, mas é necessário que nele se manifeste a obra de Deus. Então agora eu quero falar com você que está me acompanhando e que tem, talvez, certamente, foi atingido em um desses 4 fatores que eu citei para você. Ou você já foi invejado, ou você já foi humilhado, ou você já foi rejeitado, ou você já foi abandonado. Hoje, talvez as pessoas perguntem: por que está acontecendo isso com o José? Por que acontece isso com a Laura, com a Isaura, com o Mateus? Por quê? Jesus quer dizer para você hoje: é necessário que isso aconteça, porque vai acontecer sobre a sua vida hoje uma cura, uma libertação de sentimentos que você vai trazendo no interior da sua vida por situações que você já viveu. Mas eu disse no início, tem 2 situações que não tem o que você fazer mais. O que já passou, não tem como mexer nessa história, e nem aquilo que você vai viver. Mas hoje você pode abrir o seu coração para Deus. E é interessante e importante dizer para vocês que a Bíblia, ela é dividida em 2 partes, antes e depois de Cristo. Nós não vamos pagar pecados cometidos pelos nossos antepassados, sendo que eu estou aceitando Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Ele é a boa nova. Os pastores receberam essa notícia dos anjos, que Jesus nasceria em Belém e que ele ia trazer a boa nova. Ele é a boa nova para mim e para você hoje. Nada do que nos aconteceu, nós precisamos levar junto conosco o resto da nossa vida. O meu futuro eu posso decidir hoje. Eu quero ser liberto
de toda a situação de humilhação, de abandono, de inveja, de traição. Eu não sei o que você experimentou. Jesus experimentou tudo isso. Ele foi humilhado, ele foi abandonado. Jesus experimentou a humilhação, o abandono, a inveja e também a rejeição daquele povo. Mas ele não ficou preso nesses sentimentos. Ele continuou no foco dele. O foco de Jesus era morrer na cruz, cumprir o projeto do Pai sobre a vida dele, para que toda a humanidade fosse livre. Então eu e você precisamos tomar posse dessa graça de Deus. Que hoje, assim como aconteceu com aquele cego, no versículo 4 diz: enquanto for dia, cumpre-me determinar as obras daquele que me enviou. Virá a noite, no qual já ninguém pode trabalhar. Por isso, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Só que a palavra, quando a gente vai estudando, a gente vai entendendo. Lá em Atos dos Apóstolos, quando Lucas começa a escrever os Atos, ele fala que Jesus então foi o quê? Ele foi elevado ao céu. E naquele momento ele disse: eu vou, mas virá sobre vocês o Espírito Santo. E é esse Espírito que pode hoje trazer para mim e para você a restauração das nossas emoções que estão feridas, que estão doentes. Só que se nós acreditarmos que Jesus é a boa nova, o passado precisa ficar lá atrás. Ponto, não tem vírgula. E a continuação dessa passagem diz que Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de saliva, jogou saliva, fez um lodo e ungiu os olhos do cego. E disse para o cego: vai, lava-te na piscina de Siloé. E através dessa palavra de Jesus, a palavra tem poder, através dessa palavra de Jesus, o cego acreditou, ele se lavou e voltou vendo. Só que às vezes a nossa cegueira não é uma cegueira física, é uma cegueira espiritual. Se hoje, nesta noite, nós vamos receber o Senhor Jesus Cristo ali, o sacerdote vai expor o Senhor. E se nós acreditarmos que todos esses sentimentos que nós trazemos será hoje destruído e que o novo vai acontecer na nossa vida, eu digo para você, eu profetizo em nome de Jesus que a boa nova vai acontecer. Eu e você, nós lembramos de situações que nós vivemos? Se você não lembra, eu peço ao Espírito Santo que revele ao teu coração. E que agora nós vamos cantar e nós vamos receber o Senhor. Que o teu coração seja dócil para a ação de Jesus, através do Espírito, hoje agir na nossa vida.